Obrigado, obrigado. É uma honra muito grande. Fico muito feliz, muito honrado com o convite. Quero agradecer aí, pastor Ilquias, a Regiane, Silvana. Estou falando aqui de Brasília e com muita alegria falando aí para o pessoal da Convenção Batista Paranaense. Afinal de contas, é a minha terra, a minha cidade, né, Curitiba, mas eu vi que tem gente aí do Brasil todo. Muito bacana isso. Ainda mais falar sobre um tema tão importante, tão caro, tão central no reino de Deus, e de fato, tenho investido aí a minha vida, chegando aí perto quase dos 30 anos de ministério, nessa área da ação social da igreja. Eu me considero, sou missionário, né, estou aqui na posição que eu estou hoje também como missionário, mas fui enviado para o campo missionário, tenho uma experiência transcultural, e foi no campo transcultural que eu vi a necessidade da expressão do serviço transformador da igreja, através da obra social. E quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei um tempo no leste europeu, eu sempre gosto de contar um pouco essa história, né, porque da onde que começou esse meu compromisso com a ação social da igreja, né? Quase 30 anos atrás, eu andando numa favela no Rio de Janeiro, favela de Vigário Geral, que alguns lembram onde houve uma grande chacina alguns anos atrás, e eu fui convidado para a inauguração de um projeto social, não cristão, e andando pela comunidade eu via muitas igrejas, como existem muitas igrejas nas comunidades mais pobres e vulneráveis do Brasil, e lá não era diferente. E eu estava com um sociólogo não cristão, andando pelas ruas da comunidade, missionário, ainda desenvolvendo um projeto ministerial, ainda buscando de Deus uma direção, e eu perguntei para esse sociólogo, escutei o papel das igrejas aqui na comunidade, a diferença que elas fazem no contexto de tanta miséria, exclusão, violência, né? Eu esperava que ele ia elogiar a igreja, né? A igreja é importante, a igreja faz diferença, ainda bem que eles estão aqui, mas ele disse essa frase que eu nunca mais esqueci, né? Que eu guardo comigo, que está aí no livro que a Silvana mostrou, que ele disse assim: eu não acredito em grupos que falam de amor, mas só ministram as necessidades dos seus próprios membros. Eu não acredito em grupos que falam de amor, mas só ministram as necessidades dos seus próprios membros. E naquele momento eu levei um choque, porque eu estava na obra missionária, eu era um missionário cristão, eu era da igreja, e eu queria ver o mundo ser transformado para Cristo, né, e por Cristo, e pela primeira vez eu vi alguém desdenhar, colocar para baixo mesmo o potencial transformador da igreja. E eu decidi que eu trabalharia para nunca mais ouvir isso da boca de um incrédulo no nosso país. Eu trabalharia por uma igreja transformadora, uma igreja abençoadora, uma igreja serva dos homens em nome de Deus. E aí, voltando para Curitiba, comecei um projeto social, eu chamei de CAD, é o Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, que é uma obra de serviço incondicional da igreja, é uma ONG, é uma organização social que atua em contextos de vulnerabilidade. A gente começou bem pequenininho, servindo 20 crianças na Fazenda Rio Grande, na região metropolitana. O projeto cresceu, se desenvolveu, hoje nós estamos em 7 estados do Brasil, mais ou menos 15 mil beneficiários, entramos para a arena da incidência política, eu fui por quase 4 anos conselheiro nacional de assistência social, a gente ampliou bastante o nosso trabalho, vimos vidas ser transformadas, né? Hoje, se for lá na fazenda onde o projeto começou, nossa primeira unidade começou, algo lindo aconteceu, as nossas criancinhas de 4 anos que a gente cuidava lá, hoje são os nossos educadores sociais, os líderes do projeto, a nossa assistente social, o pessoal que cuida do marketing da organização, tiveram suas vidas transformadas, alcançadas pelo projeto, pela igreja, e a gente tem visto realmente grandes histórias de transformação. Eu acredito no potencial transformador da igreja. E depois disso a gente começou a implementar também programas de formação de líderes, que a Regiane mencionou, né, é o SEDEC, Seminário de Desenvolvimento Comunitário. Eu posso depois dar mais informações para aqueles que querem realmente aprender mais como implantar ou aperfeiçoar um projeto social de transformação na perspectiva cristã, na perspectiva bíblica. Eu acredito nesse testemunho transformador da igreja, isso é parte do nosso testemunho histórico, aonde a igreja chega à transformação social,
vidas são transformadas, comunidades são transformadas. E eu percebo que nessa caminhada aí de 20 e poucos anos de ministério, na verdade é uma caminhada de defesa do evangelho, uma caminhada apologética, né? Um dos meus livros, ele foi classificado na categoria de apologética, eu nem sabia disso, eu falei, eu não sabia que tinha escrito um livro de apologética, defesa da fé, porque a nossa tese é que a fé cristã, a pregação do evangelho, transforma realidades, não apenas salva almas, mas transforma realidades sociais também. E a igreja precisa ter consciência do seu testemunho e da sua responsabilidade também, e não se omitir, principalmente num contexto de tanta vulnerabilidade, de tanta desigualdade, de tanta pobreza, como é o caso do nosso país. E nessa noite, eu vou trazer 3 conceitos, então, logicamente que são conceitos muito profundos, eu preparei uma apresentação, mas eu queria pensar com vocês esses 3 conceitos de transformação, mas a partir de uma visão cristã de redenção, é a redenção que transforma, um conceito de compaixão e o conceito de justiça. Poderia ficar horas falando sobre cada um deles, né, já que esses 3 conceitos são tema aqui do nosso evento, mas eu vou dar uma pincelada que com certeza vai fazer você pensar um pouco, e eu vou trazer uma base bíblica a partir do Antigo Testamento, porque a gente vê que esses conceitos, eles vêm lá do Antigo Testamento, uma ética, uma visão de mundo, né, uma cosmovisão judaico-cristã, que vem depois para a igreja e se solidifica e se fortalece no Novo Testamento. Eu poderia colocar aí a apresentação, por favor? Falar um pouquinho para vocês sobre esses conceitos. Aí a organização, então, que eu fundei, que é o Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, depois, se você quiser saber, pode dar uma olhadinha lá no nosso site, cad.org.br, inclusive temos parcerias com várias igrejas batistas, né, principalmente lá na Bahia, são as nossas igrejas, a denominação que é a nossa parceira, faz um belo trabalho de transformação. Pode passar? Quero refletir com vocês um pouquinho na base bíblica da nossa ação social. Nós não fazemos ação social, pessoal, como desencargo de consciência, como moeda de troca, como gancho para a gente poder evangelizar. Não, é muito mais profundo o nosso envolvimento social. Ele vem da própria ação redentora de Cristo. O texto de Colossenses 1, 15 a 20, eu não vou ler todos os textos bíblicos aqui, são vários, né, mas eu vou mencionar. Nesses 6 versos, quando Paulo está falando da excelência da pessoa e da obra de Cristo, ele usa 9 vezes a noção, a ideia de integralidade, de totalidade. E ele vai dizer que o que Deus está fazendo? Deus está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Ora, aí se insere uma teologia da ação social da igreja, a partir de uma teologia de reino. Por quê? A pobreza, a falta de dignidade, a miséria, a opressão, a violência, a violação de direitos de crianças e adolescentes, isso tudo é consequência da queda, do pecado. É uma linguagem que a gente está abandonando, mas é exatamente isso. É consequência da queda. A queda afetou todas as dimensões da vida. Isso aí a nossa visão cristã, evangélica, reformada, nos ensina isso. E como Deus está restaurando todas as coisas e reconciliando todas as coisas consigo mesmo, existe uma dimensão social desta reconciliação. Ou seja, Deus não está apenas salvando almas e povoando o céu. Deus está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Tudo que é menos do que deveria ser, por causa do pecado, é restaurado, é reconciliado com Deus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz. E aí entra a ação social da igreja, o serviço incondicional, como expressão dessa ação redentora, dessa ação transformadora. O versículo que resume isso, pode passar próximo slide, é o versículo 20, e que havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, o sangue de Jesus derramado reconcilia com o Pai o quê? Todas as coisas. Então, existe uma dimensão social dessa restauração. E é por isso que nós alimentamos os famintos, né?
a palavra que o pastor Kane trouxe, muito importante, né? A igreja deve seguir o exemplo de Cristo. É por isso que nós defendemos o direito dos mais vulneráveis, protegemos os mais vulneráveis. É parte do agir redentor, da expressão das boas obras, a palavra também do pastor Ilquias, né? A expressão das boas obras da igreja. Não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. As boas obras da igreja é uma evidência da salvação. Por isso não pode haver uma dicotomia, não existe essa dicotomia fé e obras. Isso é uma coisa da nossa cabeça, né? Isso tem que caminhar junto. Esse é o fundamento da ação social da igreja. Não como um adendo à missão da igreja, não é um puxadinho da missão. Ah, a gente faz missões, mas também tem que fazer ação social. Ou faz ação social para legitimar a missão. Ou faz ação social para comprar o direito de ser ouvido na proclamação. Não. O reino de Deus é um reino de proclamação e de serviço, de proclamação e de demonstração. Porque Jesus é assim. Jesus era profeta, lá quando ele estava andando, seus discípulos encontraram com ele no caminho de Emaús, ele foi reconhecido, né, quando mencionou quem era Jesus, né, Cleopas disse, Jesus o Nazareno, profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo, e assim a igreja deve ser poderosa em obras e poderosa em palavras, seguindo o exemplo de Cristo. Esse é o fundamento da nossa ação, portanto, evangelismo e ação social são indissociáveis. Não é ou um ou o outro, porque isso é uma mente dual, dicotômica, que não é a mente bíblica. A mente bíblica é integral e integrada. A visão de mundo bíblica, ela é holística, porque Deus é Senhor de todas as coisas. Então não existe esse caráter de dissociação, né, entre proclamação e demonstração. Isso foi um debate que a gente entrou, mas a pergunta talvez estava errada. É o reino de Deus que chega, e quando o reino de Deus chega, há transformação integral, inclusive na área social. Próximo slide, aí eu vou falar um pouquinho da compaixão, né? É um termo também que a gente tem abandonado, infelizmente, né? Mas a expressão da nossa ação social não deve ser a partir do politicamente correto, meus irmãos, mas deve ser a expressão do coração compassivo do Pai. Quando Moisés viu Deus passar, em Êxodo 34:6, ele exclamou, ó Deus compassivo e longânimo. Né? É como se, quando alguém passa correndo, a primeira característica da pessoa que você vê, o que você sente, para Moisés foi Deus compassivo, o Deus de toda a compaixão. A compaixão bíblica, isso poderia ser um estudo também de umas 2 horas, isso está publicado também no livro, ela é um grande tesouro, uma expressão do caráter do próprio Deus, de quem Deus é, o Deus da compaixão. E a ação social da igreja deve expressar essa compaixão. Agora, devo explicar que a compaixão bíblica não é pena. Ah, tem compaixão, vou ter compaixão. Às vezes a gente confunde compaixão com pena, com dó. Não. Compaixão bíblica é identificação e sempre vai levar a um compromisso de ação prática e concreta. Compaixão bíblica é sofrer junto com paixão e expressar um compromisso que independe de sentimentos. A compaixão bíblica sempre tem que levar a uma ação concreta e prática, porque o amor de Deus é assim. O amor de Deus encarnou. O amor de Deus se materializou. Deus não ficou sofrendo lá do céu com a nossa miséria. Ele enviou o filho dele, ele se materializou, ele encarnou. Então, meus irmãos, assim deve ser a expressão da compaixão da igreja. E a nossa ação social deve estar fundamentada nessa compaixão, ou seja, em quem Deus é. Se a nossa ação social não expressa quem Deus é, a gente está perdendo tempo. Por isso que eu não aceito aquele argumento muito frágil que diz que a gente vai fazer, afinal de contas, a prefeitura não faz a parte dela, o Estado não faz a parte dele. Olha que absurdo. A igreja tem que fazer, independente se o Estado faz, deixa de fazer. Porque o agir da igreja é qualitativamente diferente. Ele expressa a natureza do próprio Deus.
Portanto, a igreja não tem desculpas para se eximir da sua responsabilidade social. Porque se ela prega um Deus, que é o Deus de toda compaixão, e ela adora esse Deus, ela tem que se tornar cada vez mais parecida com esse Deus, expressando atos concretos de transformação. Esse é o conceito de compaixão na Bíblia. Sofrer junto com paixão, ou seja, identificando-se com quem sofre, mas levando ao compromisso de serviço. E esse compromisso de serviço concreto deve ser o exercício da nossa própria vocação e chamado, ou seja, do envolvimento da nossa própria vida, tá? E não apenas dar coisas para as pessoas. Essa é a verdadeira compaixão bíblica, é um desafio muito grande para a igreja. O nível, né, da igreja, do compromisso da igreja é muito elevado, né? Porque Deus é assim, Deus é santo. E aí, depois de falar de compaixão, falar um pouquinho de justiça. Pode passar o próximo slide? O fundamento bíblico do Antigo Testamento no hebraico é tzedakah. Tzedakah no hebraico, justiça, reparar situações injustas. Muito interessante isso, porque quando um mendigo pedia esmolas em Israel, ele não ficava dizendo, coitadinho de mim, pobrezinho de mim, tenha pena de mim, né? O mendigo, lá em Israel, no Antigo Testamento, ele dizia tzedakah, tzedakah, justiça, justiça, faça justiça. Então, é um conceito muito profundo nas Escrituras, tá? E que vem também do trono do próprio Deus. O trono de Deus é o trono da justiça e da misericórdia. Não tem reino de Deus manifesto, ou seja, o governo de Deus manifesto plenamente, sem que haja tzedakah. É um conceito central. E a igreja tem que reparar essas situações de injustiça. E aí vem os diversos conceitos, aprofundamento desse conceito de justiça, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero pegar alguns exemplos do Antigo Testamento, porque, como eu disse, o Antigo Testamento nos dá um arcabouço conceitual, uma visão de mundo, que depois eu diria que ela é fortalecida, até radicalizada no Novo Testamento. Então, não há antagonismo entre o Novo e o Velho Testamento, no que se fala, no que diz respeito a tzedakah. Então, vamos ver como que Israel deveria viver, né, a partir desse entendimento, né, da justiça, do tzedakah. Pode passar lá o próximo. Deuteronômio 15, de 7 a 11, é um conceito é um texto bem conhecido, fala sobre a pobreza em Israel. Esse texto vai dizer que Israel haveria de viver uma ética social de tal forma, cuidando do órfão, da viúva, do estrangeiro, repartindo as riquezas, né? Deixando que o fruto da terra alimentasse os pobres, que não haveria pobreza em Israel. Deuteronômio 15:4 fala, para que entre ti não haja pobre. Depois ele vai dizer mais para frente, quando houver algum pobre, faça isso, isso, isso. E no versículo 11 ele vai dizer, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Então, na verdade, o texto de Deuteronômio 15 é um texto clássico, porque ele mostra o ideal de Deus e depois como Israel foi corrompendo esse ideal, né? Mas ele, até o ponto de dizer que sempre haveria pobres na terra, mas na ética do Antigo Testamento e no modelo de sociedade que Deus planejou para Israel, era para que entre ti não haja pobre, né? E aí vem toda uma série de preceitos que norteariam o povo de Deus para que isso acontecesse. Pode passar o próximo? A ajuda aos desfavorecidos, né? Não era visto como um ato de bondade, acho que foi um pouquinho mais para frente, né? Mas como uma obrigação ética, tá? Isso aí. Era visto como uma obrigação ética. Em Israel, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que é legal a gente estudar Israel, né? O Antigo Testamento? Porque em Israel, o cuidado dos menos favorecidos, os pobres, os carentes, os vulneráveis, era da ordem jurídica, não era da ordem do sentimento. Hoje a gente tem essa coisa, se eu sentir dó, se eu chorar, se eu me emocionar, se fizerem um bom apelo, eu dou. Hoje eu não estou afim de ajudar ninguém, não. Ou hoje eu estou muito afim de ajudar alguém. Israel não tinha essa história de estar afim ou não estar afim.
Era uma obrigação ética e vinha da ordem jurídica, porque estava na lei, tá? Era parte do fundamento da ordem social. E o não cumprimento dessas obrigações de justiça, de tzedakah, é considerado no texto bíblico como de extrema gravidade. O texto de Ezequiel 16:49, talvez muitos dos irmãos não conheçam, ele vai dizer que o pecado de Sodoma, a igreja tem uma mania, né? Ela coloca os pecados de Sodoma exclusivamente como pecados da sexualidade. E, de fato, a Bíblia narra os pecados da sexualidade em Sodoma e Gomorra. Mas Ezequiel também vai lembrar, você pode pegar o texto lá depois, 16:49, que o pecado de Sodoma foi fartura de pão, mas nunca, prosperidade, mas nunca amparou o pobre da terra. E por isso, Sodoma recebeu um grave juízo, porque ela quebrou um princípio jurídico da ordem legal de Israel, que estava no fundamento do estabelecimento do povo de Deus na terra e que haveria de nortear todos os outros povos e nações. Israel falhou nisso. Falhou. Tanto que não há evidências, por exemplo, históricas de que o ano sabático e o ano do jubileu tenham de fato acontecido, histórica e concretamente, embora fossem preceitos estabelecidos na lei. E aí Deus então vem, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, com a igreja. A igreja deveria estar cumprindo os mesmos preceitos a partir lá dos princípios do Novo Testamento, né? A partir do amor de Cristo revelado a nós. Passando um pouquinho mais, a fé cristã, então, pode passar o próximo, exige o compromisso com o outro e com a ação, tá? A fé cristã é prática, porque o amor de Deus é prático, certo? A gente não está aqui falando de uma ilusão, a gente não está aqui num devaneio teórico que vai fazer a gente se sentir melhor. Ou o ateu vai dizer que a gente inventou toda essa história de Deus e do Evangelho para nos livrarmos da angústia da morte, né? O fato de uma igreja se abster de servir concretamente e de responder às questões do mundo real compromete o seu testemunho. E talvez muitas pessoas possam se sentir seduzidas por esse discurso, de que a igreja criou um discurso mesmo, uma narrativa para trazer conforto a nós, né, diante dos sofrimentos da vida e da angústia da morte. Não. Se nós cremos que a Bíblia é verdade, o agir da igreja deve ser prático e deve transformar essa realidade criada por Deus, diante dos grandes dilemas que temos e das consequências que o pecado traz nas nossas vidas, tá, e da sociedade. E aí, outros exemplos, né, dessa ética, pode passar. O ano sabático, que era o perdão da dívida, né, que eu já mencionei. Todas as dívidas deveriam ser perdoadas. Por que isso? Qual é o princípio que está por trás disso? Para que os pecados da geração, da minha geração, aliás, da geração anterior, não tivesse as consequências no pecado da geração atual. Então, zerava tudo e todos começavam novamente do zero, a partir do mérito daquela geração, né? Então, os pecados, as dívidas eram perdoadas, para que se quebrasse a tendência do pobre ficar cada vez mais pobre e do rico ficar cada vez mais rico. Esse é o espírito por trás da lei, né? Obviamente, você não consegue cumprir uma lei dessa ipsis literis hoje, num país como o nosso, no século XXI, mas a gente pode pegar o princípio e o preceito que está por trás da lei e refletir o que isso significa no agir da igreja hoje, tá? Outro exemplo, próximo slide, é o ano do pousio da terra, né? De formação, eu sou engenheiro agrônomo, e a gente estudava isso lá na faculdade como uma boa prática agrícola, o 7º ano, o ano do descanso da terra, que ficava para o pobre, que hoje é uma boa prática, está lá na Bíblia, lá há 5.000 anos, né? Em Êxodo 23. Ou seja, o princípio de que os pobres tinham direito a esse fruto da terra, de que não poderia faltar nada para eles. Próximo slide, algumas preocupações também com as condições de vida do trabalhador. Você pode ver depois com calma, se está em Deuteronômio 24, 14 e 15, né? O trabalhador tinha que ser protegido, ele tinha que receber o salário do dia, porque a vida dele dependia disso, ele tinha que receber um salário justo, boas condições de trabalho. Então, é lindo isso, porque é uma preocupação de Deus que estava na lei
no estabelecimento de uma ordem social, né? De uma ordem fundante, né? Para a sociedade em Israel, e que haveria de nortear, Israel deveria ser exemplo para as nações ao redor. E a gente vê como isso influenciou depois o marco normativo, né? Civilizacional mesmo, das nações civilizadas. Teve muita influência disso que estava lá no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento, nas Escrituras. Porque vem de uma preocupação de Deus, né? Com o bem-estar, com o cuidado do pobre, da viúva, do estrangeiro. Quem é o pobre, a viúva e o estrangeiro em Israel? São os mais vulneráveis. Imagina uma sociedade que não tinha INSS, mesmo uma sociedade que tem INSS como a nossa, coisa é bem difícil, né? Para um órfão, para uma viúva. Você imagina, não havia isso em Israel. Como que ficava uma criança que não tinha pai e mãe? Como que ficava uma senhora idosa cujo marido morria e ela não tinha mais força para trabalhar? Quem que cuidava dela? A gente tem aqui o nascimento da Seguridade Social. Deus manda o povo de Israel cuidar do órfão, cuidar da viúva e cuidar do estrangeiro. A gente está vivendo aí um momento... Hoje eu tive uma reunião para falar sobre crianças imigrantes e refugiadas. Isso vem lá da Bíblia, o cuidado do órfão, do estrangeiro. E esses preceitos devem compor a nossa teologia e a nossa missiologia, a nossa ética. A igreja tem que olhar para esses que são os mais vulneráveis. Se a igreja não olhar, quem vai olhar, né? Próximo slide. Tinha também disposições orientadas para proteger o consumidor, medidas certas e preço justo. Não sei se tem alguns empresários nos assistindo, alguns negociantes, né? Como que você vai pregar o evangelho se você não cobra um preço justo? Ou não cobra uma medida certa, né? Então, balança enganosa é abominação para o Senhor. Você vender, você cobrar 1 quilo de tomate, mas tem um pezinho falso e só vender, e só dá 900 gramas, né? Até isso a palavra de Deus fala em Deuteronômio 25. Isso é tzedakah, isso é justiça. É o que é justo. É o que é justo, é o que é correto, é o que é ético. E que permeia as relações sociais. Infelizmente, nós somos um dos países onde há mais desconfiança nas relações sociais. E sem confiança nas relações sociais, isso envolve negócios, família, relações, envolve tudo, a igreja, obra social, doações filantrópicas. Quando não há confiança nas relações sociais, não há capital social, a sociedade vira autofágica, ela mata a si mesma. Não teremos um país transformado sem relações sociais confiáveis. E a gente vê isso lá no Deuteronômio 25. Deveria haver em Israel e a igreja deveria ser exemplo disso. Levítico 25, 35, próximo slide, também fala claramente, não vou nem me deter muito, fala claramente do apoio aos pobres, do cuidado dos pobres, que deveria ser uma obrigação do povo de Deus, não é opção. Pastores, meus amigos pastores que nos assistem, a sua igreja não precisa orar para perguntar para Deus se é para servir os pobres da sua cidade ou do seu entorno, tá bom? Já está lá, já está escrito. Já é um tema central nas Escrituras. O tema da pobreza é um tema central nas Escrituras. Não tem como tirar isso de lá. Depois, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, também tem um capítulo do meu livro que fala sobre o coração de Deus para com os pobres, os diversos conceitos de pobreza que há na Bíblia, né, que são traduzidos do hebraico, do aramaico e do grego para o português, na nossa pobre língua portuguesa, mas que quando você vai no conceito original tem muito mais riqueza, né? Tem o pobre de expoliação, tem o pobre da injustiça, tem o pobre da fraqueza física, da vulnerabilidade, e tem o pobre da fraqueza moral também, que ele não tem que receber cesta básica, ele tem que ser exortado. Então, tudo isso está lá nas Escrituras, tá? E a igreja precisa mergulhar nesse grande tesouro que é o tesouro da compaixão e do serviço. O coração do povo de Deus, pode passar aí próximo, o coração do povo de Deus tinha que ser educado para a solidariedade, isso era o mais importante, né? E quem fizesse isso, quem tivesse o seu coração educado para a solidariedade, tinha uma promessa de vida plena e manifestava a justiça.
Eu quero fazer aqui uma breve leitura de um capítulo do meu livro aí, que a Silvana mostrou, porque hoje fala-se muito de justiça social, né? E as pessoas às vezes confundem o conceito de justiça na Bíblia com o conceito de justiça social, que virou bandeira ideológica, que foi apropriado por um determinado segmento ideológico, como se esse segmento ideológico fosse o detentor dos direitos de falar de justiça social. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. O conceito de justiça social é um conceito que nasce da teologia cristã e não de uma ideologia política. O conceito de justiça social, ele não é encontrado diretamente nas escrituras, né? Mas ele é iniciado em Tomás de Aquino, que utilizou o tema justiça geral, trazendo uma noção do direcionamento do homem para o bem comum. A noção bíblica de direitos humanos, por exemplo, é a noção de bem comum. Hoje eu estou no Ministério dos Direitos Humanos, né? A gente tem estudado muito sobre isso. E não de demarcação de categorias identitárias e de minorias contra a maioria para gerar desordem social. O conceito bíblico é o conceito de bem comum, que nasce da justiça geral, não apenas para o próprio bem de quem demanda alguma coisa. Em 1840, um jesuíta chamado Luigi d'Azeglio, a partir desse conceito de Tomás de Aquino, cunhou o termo justiça social, em resposta às profundas transformações que aconteciam em decorrência da Revolução Industrial. Na perspectiva desse sacerdote, o conceito de justiça social estava enraizado na liberdade e no respeito pelos seres humanos, na habilidade de uma sociedade em permitir que a família, a igreja, as organizações e associações de base comunitária florescessem para o bem da coletividade. Foram as ideias de D'Azeglio que influenciaram, por exemplo, a encíclica Rerum Novarum, de 1891, do Papa Leão XIII. Então, ele é um conceito que começa lá na teologia cristã. Embora hoje, muitas vezes, o termo justiça social possa estar associado apenas a um discurso ideológico e de ações do Estado para a redistribuição da riqueza, a sua origem tem base teológica e cristã. Nós perdemos no mundo ocidental a linguagem da compaixão, que significa, em termos bíblicos, sofrer com alguém junto, compaixão, substituindo gradualmente essa linguagem por uma linguagem, entre aspas, de direitos, mas de direitos que faz demarcações identitárias, tá? Que dizem que é o Estado, apenas o Estado, que tem que garantir o acesso a esses direitos. A contribuição cristã para o debate acerca da erradicação da pobreza resida, talvez, na compreensão de que a raiz da injustiça é cultural, baseada na cosmovisão das comunidades e nações, e não apenas econômica, tá bom? Isso aí também eu poderia discorrer muito, muito sobre isso. A gente pode, quem quiser aprofundar, temos alguns materiais publicados sobre isso. Pode passar o próximo slide? A promessa de vida plena para aquele que pratica a justiça ou que pratica tzedakah, né? Deus prometeu essa vida plena, pode passar. Até agora eu só falei de Antigo Testamento, né? Eu vou dar, então, um texto agora do Novo Testamento. A gente pode falar muito de Jesus, nós já tivemos hoje ministrações sobre isso, ouvimos a palavra, o exemplo de Jesus, mas eu gosto muito desse texto das esmolas de Cornélio. O texto de Atos 10 descreve uma grande quebra de paradigma, quando finalmente Pedro entendeu, né? Os apóstolos entenderam que o evangelho deveria ser pregado a todos os povos e nações, não apenas a judeus, mas também aos gentios. E foi interessante que Deus usou a casa de Cornélio para isso. E quando a gente vê a história de Cornélio, né? Quando diz lá, né? Não temas, porque Deus ouviu as tuas orações e as tuas esmolas chegaram até o trono de Deus, como se fosse um incenso, um aroma suave que chegou até a presença de Deus. A melhor tradução para as esmolas de Cornélio seria as justiças de Cornélio, tzedakah. Ou seja, Cornélio praticava a justiça, praticava tzedakah.
Não é só a oração que chega para o trono de Deus, as esmolas ou as justiças também chegam. É o mesmo conceito que vinha lá do Antigo Testamento. E foi este homem que praticava orações e esmolas que foi o escolhido para uma grande quebra paradigmática na história da igreja, com finalmente o entendimento de que o evangelho era para todos os povos e nações, e por isso ele chegou até nós, aqui no Brasil, judeus ou não judeus, ele é para todos. Então a gente vê que o Novo Testamento, na verdade, ele reafirma esta verdade bíblica, né, que vinha lá desta ética cristã, dessa ética judaica. Pode passar? Já estou caminhando para a conclusão. Então a gente entende que evangelismo e ação social são aspectos indissociáveis do agir redentor de Deus, portanto a ação social está no cerne, na essência da missão da igreja, e quando ela demonstra o serviço incondicional, ela expressa o amor de Deus, expressa quem Deus é. Serviço incondicional, olhem a palavra que eu usei, tá? A ação social da igreja é serviço incondicional e não proselitista. Ela expressa o amor de Cristo e ajuda a quebrar esse dualismo, né, sagrado-profano, que vem, na verdade, da filosofia grega. Os gregos faziam essa separação do mundo sagrado para o mundo profano, do mundo etéreo espiritual para o mundo físico. Ele concebia o mundo de uma forma dual. Então, quando a igreja assume isso, né, que é uma visão grega, e não que vinha dos hebreus, que era uma visão holística, né, ela está reafirmando essa dicotomia. Então, como se o evangelismo fosse da área do santo, do sagrado, e a ação social fosse da área do secular. Isso é um equívoco, né? As duas coisas são a expressão do amor de Deus, a manifestação do reino de Deus na Terra. Né? E essa oração que Jesus nos ensinou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Por isso que cabe sim o serviço da igreja na terra como expressão da sua missão. E essa é a nossa responsabilidade, tá? Pode passar o próximo. Então a gente tem aí o clamor, né, por uma igreja relevante e que pratica a tzedakah, pratica a justiça, pratica a misericórdia e pela a compaixão e pela pregação do agir redentor de Deus, pela pregação do evangelho, da salvação. Ela vai estar também expressando a transformação. Porque a transformação vem disso, né? Da pregação do agir redentor de Deus, o anúncio do evangelho. E aí ela faz o serviço completo. A queda afetou todas as dimensões da vida, mas a redenção tem que ser maior do que a queda, tem que ser maior que o pecado. Portanto, se o pecado assume todas essas consequências, né? Ele influencia todas as esferas da vida, quanto mais a redenção que há em Cristo Jesus não tem que ser maior do que isso. E não tem que ter também a sua dimensão social de transformação. Portanto, a salvação para indivíduos leva à transformação de comunidades, de indivíduos, mas também de comunidades e nações, a partir do conhecimento da verdade que liberta e transforma. Tá? Isso é muito mais do que ações pontuais de serviço. É a expressão do amor de Deus, da pessoa do próprio Deus. E aí eu vou trazer agora, pode passar o próximo, alguns desafios, né, para a igreja, que eu quero que a gente traz muito como CAD, como missão, e que eu gostaria de deixar para vocês, já que eu estou falando no Congresso de Ação Social, de Missões. O desafio do nosso tempo é a excelência e a inovação no agir transformador da igreja. Nós vivemos num país, meus irmãos, que não se aceita mais ações amadoras, fragmentadas, né, feitas de qualquer jeito. Não é que só o que não nos serve mais que a gente vai dar para as pessoas que precisam mais. Aquela coisa de falta de compromisso, aquela coisa muitas vezes muito autocentrada, que é mais para dizer que a gente está fazendo do que realmente para gerar transformação. Aquela ação não qualificada, que a gente não pergunta se aquilo de fato está transformando a vida da pessoa. Muito pontual, muito amador. Não cabe mais isso. A sociedade brasileira exige mais da igreja. A relevância da igreja na sociedade pede mais, tá? Então vamos qualificar os nossos projetos de ação social. Que bom
que a Convenção Batista, né, tem a sua área de ação social com pessoas qualificadas, porque a igreja não pode mais ser motivo de chacota nessa área, né? Ou de ser acusada de fazer enganação. Não, eles fazem isso, mas o que eles querem mesmo é a adesão à fé deles. Não, a ação social da igreja é serviço incondicional. E para isso tem que ser uma ação qualificada e transformadora. Quando eu alimento um morador de rua, eu tenho que perguntar por que ele está aqui, como que ele pode sair daqui? E não me contentar com uma refeição daquele dia. Isso é transformação, tá, irmãos? E a igreja tem muita gente boa, muita gente boa. Ela tem um arsenal de vocações, né, de profissionais, de pessoas extremamente qualificadas, que podem e vão fazer uma diferença muito maior na nossa nação, tá? E como expressão do seu testemunho. Próximo slide. E aí eu não poderia deixar de falar também, que eu acredito que a igreja ela tem que se meter também com a advocacy. O que é isso? Incidência em política pública e defesa de direitos, que é a nova fronteira de influência da igreja. Não adianta, irmãos, nós só trabalharmos com entrega de serviços, porque as entregas de serviços também cansam e têm os seus limites. A gente precisa entrar para o nível estrutural da transformação. Deixa eu dar um exemplo lá do CAD. Quando a gente começou lá 25 anos atrás, na Fazenda Rio Grande, não tinha unidade de saúde na nossa comunidade. Então, nós construímos uma unidade de saúde, uma clínica médico-odontológica, mobilizamos voluntários. A gente vinha médico, vinha dentista. Chegou uma época que a gente já chegou a ter 7 dentistas voluntários. Que bênção, que maravilha. Só que depois a gente começou a pensar, peraí, tem que ter aqui um serviço de saúde pública, porque isso é direito do povo. Então, a gente começou a trabalhar exigindo isso, trabalhando para isso, e aí a prefeitura construiu uma unidade de saúde na esquina do projeto. Nós mudamos a nossa estratégia. Ao invés de só trazer trabalho voluntário, não que isso seja errado, pelo contrário, faz mais sentido agora capacitar a comunidade para que ela exija uma unidade de saúde de qualidade, com medicamento, com médico todo dia, com a equipe de saúde da família. Então, isso é advocacy, isso é você incidir na arena da estrutura social, para que haja mudança e transformação de fato, tá? E a gente precisa dos nossos irmãos nos conselhos, Conselho Municipal da Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Conselho Municipal de Educação, conselhos estaduais, Conselho Nacional, para que a igreja possa estar influenciando na deliberação das políticas públicas. Senão a gente vai ficar sempre enxugando o gelo, meus irmãos, tá? Advocacy é uma palavra da língua inglesa que quer dizer incidência em políticas públicas. Não é advocacia no português, né? É você advogar por uma causa ou por um grupo vulnerável ocupando os espaços de influência. E a igreja pode e deve fazer isso, porque a gente vive numa democracia. E a sociedade espera isso da igreja. E o arcabouço jurídico brasileiro permite a participação da igreja nos espaços, tá? Então, vamos lá, pessoal, vamos nos organizar, vamos fazer um trabalho de qualidade, um trabalho de transformação de fato, um trabalho que faça entrega de serviços diretos, mas que também atue nas estruturas, tá bom? E o nome disso é advocacy. Pode passar o último slide. Para a gente concluir, eu falei de Antigo Testamento, falei de Novo Testamento, agora eu vou concluir lá com o texto do Apocalipse, que é um texto belíssimo. Apocalipse 19:8 diz que foi dado à igreja vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Mas o linho finíssimo, resplandecente e puro são os atos de justiça dos santos. Os atos de tzedakah. Então, quando você serve, quando você repara uma injustiça, quando você supre a necessidade de uma pessoa que está sofrendo, quando você defende a causa do vulnerável, do pobre, do estrangeiro, da viúva, da criança, do órfão, você está se revestindo de vestes de linho finíssimo, resplandecente e puro, que são os seus atos de tzedakah, de justiça. Que é um conceito que vinha lá de Israel, que João Batista, na verdade, falou bastante sobre isso,
né? Se você for ver na pregação de João Batista, isso está no centro do precursor de Jesus Cristo, e depois o próprio Jesus também usou bastante esse conceito, né? E pregou, nos ensinou muito sobre isso. O apóstolo Paulo também. E lá na consumação dos séculos, né? A igreja vai estar vestida assim, com a expressão, com esse linho que representa a expressão dos seus atos de justiça. Esse é o nosso chamado, revestir-se desses atos de justiça dos santos. Então, irmãos, fica aí uma mensagem de desafio, né? Que a igreja possa, de fato, ser veículo de transformação, especialmente numa sociedade tão carente como a nossa, e esse é o fundamento da nossa ação social, e que Deus possa, de fato, estar levantando uma igreja, aqui eu estou falando na Convenção Batista, uma igreja batista, de fato, que expresse isso, que seja cada vez mais serva dos homens em nome de Deus e transformadora. Obrigado, meus irmãos. Fico aqui à disposição. Não sei se vai ter alguma pergunta, alguma interação. Deus abençoe vocês. E só para concluir, para quem quiser aprofundar, né, entra lá no site do CAD, que a gente tem formações específicas para líderes que querem servir nessa área, cad.org.br. A gente agora acabou de completar um curso com mais de 100 alunos só sobre ação social, como implantar um projeto social, e esse é o nosso chamado em parceria com as igrejas do Brasil. Deus abençoe.